o tema é: o erro pode nos fazer perder a bênção. E nós sabemos que o Senhor tem planos grandiosos, né, para a nossa vida. Só que, infelizmente, nós temos participação nesse nosso ministério com o Senhor. E como seres humanos, nós somos tendenciosos a falhar. E enquanto a irmã estava orando, ela citou um texto que está na ministração, que é o de 1 Coríntios 10, 12, que diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E, ao mesmo tempo, ela falava sobre a nossa dependência do Senhor, sobre o quão falho nós somos. E era o Senhor confirmando ao meu coração sobre essa ministração. E eu queria que os amados abrissem suas Bíblias em Números, capítulo 20, versículo do 1 ao 12. Números, capítulo 20, o verso do 1 ao 12, que diz assim: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar, mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Queridos, nós começamos a ver aqui, do versículo 1 ao 6, que diante da murmuração do povo, Moisés, ele decidiu buscar a glória do Senhor. Ele decidiu buscar a orientação do Senhor. E no seu ministério com o Senhor, Moisés, ele se revela como um homem dependente do Senhor. Ele reconhecia que sem o Senhor, ele nada era e nada podia fazer. Então, ele mostra essa dependência do Senhor. No momento em que, pressionado pela multidão, ele se prostra ali diante do Senhor. E mais uma vez ele clama para que o Senhor fale ao seu coração. E quando a gente vai para Êxodo, capítulo 33, verso 15, Moisés, ele dá mais uma demonstração dessa dependência que ele tem de Deus. Quando o Senhor começa a dar as instruções para Moisés, Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E isso é uma lição para nós, enquanto homens e mulheres do Senhor, que depender, queridos, é estar sobre a autoridade de alguém. Quando eu sirvo ao Senhor, quando eu entendo que eu sou totalmente dependente dele, eu vivo sobre a sua autoridade, entendendo que ele é o Senhor e que eu sou o servo tão somente para obedecer a sua ordem. E quando Moisés, ele se prostra ali diante do Senhor, buscando a glória de Deus, ele traz para nós, hoje em dia, a seguinte pergunta: quem você busca e aonde você busca orientação quando você precisa tomar decisões? Existem decisões que a gente toma num piscar de olhos, e existem decisões que a gente leva dias, semanas e meses.
E as decisões, queridos, elas podem mudar o nosso futuro. E é por isso que nós dependemos da orientação do Senhor. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa por telefone e ela me pedia oração, porque havia tomado decisões erradas sem a orientação do Senhor, e tudo aquilo que ela havia planejado estava se desmoronando de uma forma que essa pessoa não conseguia explicar. E ele começou a dizer que estava entendendo que Deus estava mandando ele desfazer tudo aquilo que ele havia construído. E eu disse, meu irmão, como irmã em Cristo, eu preciso lhe dizer que isso é o preço de tomar decisões sem buscar a orientação do Senhor. E as decisões, queridos, elas influenciam diretamente o nosso futuro. E às vezes a gente diz que depende do Senhor, a gente canta que somos dependentes para andar, para falar, para agir, para viver, quando na verdade isso é apenas da boca para fora. Quando nós precisamos tomar decisões na nossa vida, nós decidimos seguir o nosso coração, que muitas vezes é enganoso, porque muitas vezes a gente não consegue confiar na vontade do Senhor. A gente sempre acha que o meu jeito é melhor, que a minha vontade é melhor e que os meus planos são maiores que os do Senhor. Mas qualquer decisão que nós venhamos a tomar, pareçam grandes, pequenas ou até mesmo insignificantes, nós precisamos buscar a orientação do Senhor, porque, como eu falei, as decisões, elas têm poder de mudar as nossas vidas. E se não buscarmos a orientação do Senhor, elas irão mudar de forma negativa. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o seu final é morte. Então, que a gente possa entender que depender do Senhor não é apenas abrir a boca e dizer, Senhor, eu preciso de ti. Mas depender do Senhor é dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, eu estou aqui, porque eu preciso ouvir a tua voz. E mesmo dependendo do Senhor, a gente vê que Moisés ele permitiu que as ações do povo interferissem nas suas ações. O versículo 10 é notório isso, quando Moisés olha para o povo e diz assim: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Quando Moisés está falando ali com o povo, à medida que a gente vai lendo, a gente vai se imaginando ali naquele quadro que Moisés estava vivendo. E a gente consegue sentir uma certa ira de Moisés lidando diretamente com aquele povo. Então é notório, queridos, que aquela pressão, aquela murmuração daquele povo, aquelas ações daquele povo interferiram de forma direta nas atitudes de Moisés. E quantas vezes nós permitimos que as más influências interfiram nas nossas ações? E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, o apóstolo Paulo ele nos dá um conselho tremendo. Ele diz que nós não devemos nos enganar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se nós convivermos diariamente com pessoas negativas, nós temos tendência a nos tornar igual a elas. Aquelas pessoas que só murmuram, que não conseguem enxergar nada bom na vida. Então, nós precisamos ter cuidado com a influência das pessoas sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que quando nós dependemos do Senhor, nós estamos literalmente prostrados aos seus pés. Nós buscamos ser influenciadores e não influenciados. E quantas vezes, como eu falei, a gente convive com pessoas e sem perceber, a gente vai começando a pegar os seus hábitos, vamos começando a pegar os seus costumes e a gente vai começando a deixar de lado os princípios do Senhor. A gente começa com não é apenas isso, foi apenas um palavreado que eu utilizei, foi apenas um problema que eu decidi botar para fora, que a situação está difícil, e de repente você se encontra semelhante a Moisés, permitindo que as ações de pessoas influenciem nas suas decisões diante do Senhor. Então, que a gente possa entender, queridos, que nós precisamos ter cuidado. A Bíblia diz que devemos orar sim, mas também devemos estar vigilantes, porque, como a irmã falou, o diabo ele anda ao nosso derredor. Então, ele vai estar sempre jogando setas. E a Bíblia diz que aquele que sabe o que é certo e não faz está pecando. E como homens e mulheres do Senhor, nós temos plena convicção daquilo que o Senhor deseja que nós façamos.
quando nós temos decisões para tomar na nossa vida, nós conseguimos analisar com os olhos espirituais e conseguimos balançar, colocar na balança sobre a minha vontade, o peso que ela vai trazer e o peso que a vontade do Senhor vai trazer em nossas vidas. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer o que deve ser feito, simplesmente porque nós permitimos que os conselhos e que as vozes contrárias entrem nos nossos ouvidos e desçam para os nossos corações. E assim como foi com Moisés, interfiram diretamente nas nossas atitudes diante do Senhor. E a gente pode ver, queridos, que a ira de Moisés o levou a desobedecer a ordem do Senhor. Quando a gente lê o versículo 7, a gente vê que o Senhor está dizendo para Moisés, fale a rocha. E quando a gente vê no versículo 11, a Bíblia diz que Moisés, ele feriu, ele bateu 2 vezes. E quantas vezes nós agimos como Moisés? Nós desobedecemos ao Senhor, talvez porque a ordem do Senhor parece absurda, talvez porque a gente decide fazer do nosso jeito, talvez porque a gente olha para o Senhor e diga, não, Senhor, mas desse jeito aqui parece ser melhor. Não, Senhor, aqueles sonhos e projetos que eu tenho guardado até hoje são melhores do que aquilo que o Senhor pode me dar. E a Bíblia diz que os planos do Senhor são bem maiores do que nós podemos pedir ou até mesmo pensar. E nós só precisamos entender, queridos, que quando o Senhor nos dá uma ordem, nós precisamos tão somente nos submeter a ela e obedecer, entendendo que não é do meu jeito, que não é do seu jeito, mas é do jeito do Senhor. E obedecer significa se submeter à vontade de outra pessoa, ou seja, se render à sua ordem. É você olhar para o Senhor e dizer, Deus, eu sou apenas servo, tu és Senhor, eu sou apenas instrumento, mas o Senhor é o abençoador. Então, que a gente possa entender que na nossa vida com Deus é necessário viver em submissão, é necessário viver sobre o seu senhorio. E por mais absurda que pareça a ordem do Senhor, queridos, é o nosso dever obedecer. E se o Senhor nos mandar fazer algo, nós devemos fazer. Se o Senhor mandar parar, nós devemos parar. Nós só precisamos confiar que a ordem dele é perfeita para as nossas vidas. Que o Senhor enxerga o amanhã antes mesmo de nós chegarmos nele. A Bíblia diz que antes de chegar palavra na nossa boca, o Senhor já o conhecia. Então Deus é onisciente. Quando ele nos dá uma ordem para seguir, o Senhor sabe o que está nos esperando no meio do caminho. A gente só precisa tão somente obedecer e deixar Deus ser Deus na nossa vida. E Moisés, ele se irou, ele desobedeceu, mas também ele demonstrou não confiar no Senhor. Quando a gente lê o versículo 12, o Senhor diz assim, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Queridos, Deus conhecia o mais profundo do coração de Moisés. O Senhor entendia que Moisés sabia que era dependente dele, mas o Senhor viu naquele momento que por mais que ele conhecesse o chamado de Deus para a sua vida, ao ouvir aquilo ali, ao ver a ação de Moisés, Deus sondou o seu coração e viu que naquele instante a sua fé falhou. Mas o que levou a fé de Moisés a falhar pode ter sido a pressão causada pela multidão. E a pressão do povo conseguiu abalar a fé de Moisés. E eu faço uma pergunta para você desta noite. Como você reage ao ter a sua fé confrontada? Como você reage ao se sentir pressionado a mostrar os feitos do Senhor? Porque aquele povo caminhou no deserto, vivendo a provisão do Senhor, vivendo o cuidado de Deus, vivendo o Senhor guiando eles na coluna de nuvem durante o dia, na coluna de fogo durante a noite, Deus provendo água no deserto, Deus provendo maná, mas aquele povo começou a murmurar. E aquilo ali causou uma pressão em Moisés, a ponto de levá-lo a desobedecer, a se irar e a demonstrar não confiar no Senhor. E quando alguém pergunta para nós, onde está o teu Deus? Será que nós conseguimos seguir crendo que o nosso Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas?
ou uma simples pergunta de onde está o teu Deus, é capaz de nos desestabilizar, é capaz de fazer com que a nossa fé enfraqueça, a ponto de nós olharmos para o Senhor e dizer, Deus, se eu só falar, não vai sair água. Eu preciso dar uma força para que o milagre aconteça. E quantas vezes, queridos, na nossa vida com o Senhor, nós agimos semelhante a Moisés nessa situação. Nós permitimos que as pessoas nos pressionem de uma forma que nos leve até a perder a nossa esperança. E quantas vezes nós permitimos que a nossa fé seja desestabilizada simplesmente por uma pergunta, por um comentário ou por palavras de pessoas que não acreditam no Deus que nós servimos. E que a gente possa pedir ao Senhor o direcionamento e o fortalecimento necessário para que não venhamos a falhar na nossa missão de levar esperança para aqueles que já não conseguem crer. Aquele povo estava ali, apesar de ter vivenciado o cuidado, a provisão e os milagres do Senhor, mas eles estavam ali meio que desacreditando. O nó não podia arrochar um pouquinho e eles começavam a murmurar. E existem pessoas ao nosso redor que estão assim. Existem pessoas que, quando enfrentam a adversidade, já começam a murmurar, já não acredita que Deus pode reverter a situação. Deus é Deus de não e Deus é Deus de sim. Se Ele quiser fazer, Ele é Deus, e se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender que Cristo em nós é a esperança da glória. E que nós não devemos guardar essa esperança só para nós. É necessário levar essa esperança para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, olhando apenas o cenário negativo aos olhos do homem, onde tudo diz que não, mas que a gente possa olhar para dentro de nós e enxergar o Espírito Santo ministrando no nosso coração, nos encorajando a prosseguir e nos encorajando a levar a esperança para essas pessoas que já não conseguem crer. E quando o Senhor nos chama, queridos, ele tem um propósito nesse chamado. E nós temos participação na realização desse chamado. Em Êxodo, capítulo 3, verso 10, diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, ele foi escolhido, ele foi separado e foi preparado para uma missão. Assim como eu e você. Deus nos chamou, Deus nos separou e Ele está nos preparando dia após dia para vivermos aquilo que Ele preparou para nós, para sermos aquilo que Ele nos chamou para ser. E Moisés, ele confiava no Senhor, mas em algum momento ele falhou. E o que nós entendemos com isso? Moisés, ele nos mostra que até um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus podem falhar em sua missão. Aí é onde entra aquele texto de 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Então, por mais que você tenha uma vida de intimidade com o Senhor, por mais que você tenha uma vida consagrada ao Senhor, se você não estiver orando, mas também vigiando, você está tendencioso a cair. Cair em tentação, cair na murmuração das pessoas e até mesmo cair seguindo a orientação do seu coração, que é enganoso. E a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos perdão por meio de Jesus. E se nós cairmos, nós temos restauração no Senhor. Mas, queridos, nós precisamos entender que, apesar de termos perdão e restauração no Senhor, as consequências dos nossos erros, elas permanecem. E os erros de Moisés lhe trouxeram graves consequências na sua vida com o Senhor. Deuteronômio, capítulo 31, o verso 7, diz assim: E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Queridos, uma das consequências que aquelas ações impensáveis de Moisés trouxe foi que ele não apenas deixou de herdar a terra que Deus havia prometido, mas ele teve que preparar Josué para receber tudo aquilo que ele desejava. Não é que fosse um peso para ele abençoar a vida de Josué preparando para o ministério,
Mas imagine aquela viagem dos sonhos que você planeja há anos e de repente algo acontece e você não vai. E você vai ter que ajudar o seu irmão a arrumar a mala para fazer a viagem que você tanto sonhou. À medida que você vai colocando cada peça com ele ali naquela mala, você vai começando a lembrar-se daquilo que você perdeu. Então, à medida, eu fico imaginando, é uma opinião pessoal, à medida que Moisés estava preparando Josué, dando orientações, dando instruções, corrigindo também, eu acredito que Moisés ia trazendo à memória tudo aquilo que ele esperava receber do Senhor. Tudo aquilo que Deus olhou para ele e disse: você vai fazer esse povo herdar. Mas aí Moisés, ele se perdeu no meio do caminho. E a Bíblia fala ainda em Deuteronômio capítulo 3, o versículo 26, o versículo 25 e 26, diz assim: rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste negócio. Queridos, a gente vê que Deus tirou aquilo que Moisés esperava receber. Os seus erros tiveram grandes consequências. E apesar de Moisés ter rogado, como a Bíblia diz, que rogar significa pedir com insistência, Deus lhe disse não. Então a gente precisa entender que Deus, ele não é apenas o bom pai que dá para nos abençoar, mas ele também é o pai justo que tira para nos corrigir. E a Bíblia diz que Deus exorta o filho que ama. E existem coisas na minha e na sua vida que o Senhor vai nos tirar, porque ele sabe até onde nós podemos ir. Então que a gente possa entender que os nossos erros, eles são perdoados diante do Senhor, mas as consequências elas vão permanecer, porque Deus é amor, como diz lá em Hebreus 12, 29. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos agir com prudência, precisamos agir com sabedoria e entender que Deus é aquele Pai que nos toma nos braços, que ele até nina e ele nos dá bênçãos, mas ele também é aquele Deus que nos coloca no cantinho da parede e diz: agora eu vou lhe exortar, porque você precisa entender que os seus erros têm consequências. Então, o Senhor, ele nos chama, ele nos prepara e nos capacita para uma grande missão. Mas se nós não fizermos como ele quer, ele simplesmente vai levantar outros. Porque Deus, ele não depende de mim e de você. Somos nós que dependemos inteiramente do Senhor. Se eu e você nos calarmos, a Bíblia diz que até as pedras clamarão. Então, se Deus é capaz de usar pedras, por que ele não é capaz de levantar outros no meu e no seu lugar? A gente tem que entender que nada é sobre nós. Tudo é sobre Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. E como a obra não é nossa, queridos, ela não pode ser feita da minha e da sua maneira. Ela não pode ser feita do nosso jeito. Hoje eu estava conversando com outra pessoa, e eu disse: o que é seu, você resolve como você quer e quando você quer. Mas com as coisas do Senhor não funciona dessa forma. Nós precisamos entender a responsabilidade que o Senhor derrama sobre nós a partir do momento que ele nos chama. E às vezes a gente pensa que ter responsabilidade é ser um pregador conhecido, é ser um levita conhecido, mas na verdade não é. A nossa responsabilidade começa a partir do momento que nós ouvimos a voz do Senhor dizendo: venham a mim para ser pescadores de almas. E nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, eis-me aqui. A partir do momento que você ouve esse chamado do Senhor e decide obedecer, você está carregando com você uma responsabilidade no seu ministério. E o nosso ministério não é só quando eu tenho um título na igreja. Eu tenho um ministério nos bastidores, eu posso estar na intercessão, eu posso estar aconselhando, eu posso estar visitando. Isso é a minha responsabilidade. E eu tenho que entender que quando eu aceito esse chamado do Senhor, eu estou recebendo a missão que ele tem na minha vida. E se eu não exercer essa missão, queridos, da maneira que o Senhor deseja que eu exerça, é semelhante àquela parábola dos talentos. Aquilo que você enterra e não usa de forma que o Senhor deseja que você use, até aquilo que você acha que você tem, o Senhor vai tirar de você.
E o meu patrão, ele costuma dizer que nós não devemos prender conhecimento, porque ninguém é insubstituível na empresa. E muitas vezes a gente se acha insubstituível, a gente guarda tudo para nós, a gente se coloca lá em cima e diz, eu sei, eu posso, eu faço, quando na verdade, com as coisas do Senhor, Deus olha e diz, não, você não pode, você não é e você não faz, porque sem mim nada vocês podem fazer. Então, que a gente possa entender que na minha casa pode ser do meu jeito, no meu local de trabalho pode ser do meu jeito, na faculdade onde eu estudo pode ser do meu jeito, mas no que diz respeito ao ministério que Deus confiou nas minhas mãos, tem que ser do jeito que o Senhor quer. Nas grandes e nos grandes e nos pequenos detalhes. Moisés, ele era um homem de Deus incrível, ele tinha intimidade com o Senhor, ele dependia do Senhor, ele se rasgava diante do Senhor, ele aceitou o chamado do Senhor, mesmo se achando incapaz, mas no meio do seu ministério ele se perdeu. E ele não apenas se perdeu, mas perdeu aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Então, que nós possamos nessa noite nos posicionar diante do Senhor, para que nós não venhamos a perder a bênção. Que às vezes a gente tem uma história de dizer aquilo que é meu, ninguém toma, porque se Deus colocou, ninguém vai tirar. Agora, o Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Como eu falei, ele é o bom Pai, que por amor ele nos dá para abençoar, mas também é o Pai justo que nos tira para exortar. A Bíblia diz que Deus, ele cura as feridas, mas a Bíblia também fala antes que as suas mãos abrem feridas. Então, que nós possamos entender que quando se refere às coisas do Senhor, às coisas do reino, nós precisamos entender que não é da nossa forma, que não é do nosso jeito e que nós não precisamos tentar ensinar o Senhor como fazer. Nós precisamos tão somente seguir como diz aquele hino. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E esse hino nos convida a deixar no altar o nosso orgulho, a nossa soberba de dizer eu sei fazer, eu não preciso orar para decidir isso, eu posso fazer. Então o Senhor nos convida nesta noite a deixar tudo diante do altar do Senhor. O meu ego, o meu eu, os meus achismos, as minhas opiniões formadas e dizer tão somente, Senhor, eu estou aqui, prostrado nos teus pés, porque o chamado foi feito pelo Senhor, a obra é do Senhor, então o dono é o Senhor e a ordem vai ser do Senhor. Que a gente possa entregar tudo o que temos e o que somos diante do Senhor, para que assim a gente possa nos tornar aquilo que Ele nos gerou para ser e que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra encontre morada nos seus corações, assim como encontrou no meu. Que a gente possa nos dedicar, nos empenhar a ser o melhor para o Senhor e fazer o melhor para o Senhor, porque o Senhor é prioridade nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e mais uma vez eu agradeço a oportunidade